Bom, meu nome é Luana Alves, sou estudante de Engenharia Mecânica da UFRPE, na Unidade do Cabo de Santo Agostinho, UACSA. O tema do vídeo é elipsoides e superfícies cilíndricas com foco elipsoide. Bom, essa é a equação geral da superfície e dessa equação a gente consegue encontrar a equação reduzida da elipsoide, que é essa daqui. E eu trouxe um exemplo prático para a gente aplicar a equação. Bom, aqui a gente percebe que está igualado a 144, só que na equação sempre tem que ser igualado a 1. Então, a gente vai dividir 144 por ele mesmo e os outros termos também. Bom, depois de dividir tudo por 144, a gente obtém que essa é a equação reduzida da elipsoide, uma equação com centro na origem do sistema. E agora a gente vai obter o gráfico da elipsoide a partir desta equação. Bom, cada termo, o x, o y e o z, a gente vai igualar a zero, que cada termo vai significar um corte na elipsoide. Aí, x igual a zero, então a gente vai pegar o que sobrou, o y, elevado a 2, sobre 9, mais z elevado a 2, sobre 16, igual a 1. X é igual a zero, y vai ser igual a 3, e z vai ser igual a 4. Isso daqui já é um corte na elipsoide. Depois, a gente vai pegar o segundo termo, que é y. Y a gente vai igualar a zero e vai pegar o que sobrou, que foi o x e o z. X elevado a 2 sobre 4, mais z elevado a 2 sobre 16, igual a 1. X vai ser igual a 2 e z vai ser igual a 4. Isso já é outro corte na elipsoide e agora a gente vai pegar o z. Z a gente vai igualar a zero, vai pegar o que sobrou, que foi o x e o y, x elevado ao quadrado sobre 4, mais y elevado ao quadrado sobre 9, igual a 1. X vai ser igual a 2 e y igual a 3. E agora eu vou montar o gráfico da elipsoide. Bom, eu transcrevi o resultado que eu consegui com a equação. Transcrevi aqui, cada coluna dessa significa um corte na elipsoide. Então, primeiro, x, aqui é o eixo x, esse é o z e aqui é o y. X igual a zero, a gente não vai marcar. Y igual a 3, marca aqui y, 1, 2, 3. E do outro lado também, 1, 2, 3. E o z vai ser igual a 4. A gente marca 4 para cima. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Depois é só ligar cada parte. E passar para a outra. Y igual a zero e x igual a 2, a gente marca aqui no eixo x, 1, 2, bem aqui, 1, 2. E z vai ser igual a 4. Continua no 4, a gente puxa daqui do z até onde a gente marcou no x, do outro lado também, aqui. Nesse caso, aqui é a parte de trás da elipsoide, então a gente marca com a linha pontilhada aqui, a gente vai marcar que a gente não vê essa parte. E continua marcando os outros pedaços que estão faltando. Depois vem o z igual a 0, x igual a 2, continua no 2, e y igual a 3, aqui e aqui. A gente marca uma linha,
uma linha completa aqui e na parte de trás a gente faz o pontilhado. E assim a gente obtém o gráfico da elipsoide. Bom, outro caso é a elipsoide com o centro fora da origem. Naquele outro exemplo, ela estava com o centro na origem, mas pode ocorrer dela não estar. E essa daqui é a equação quando ela está fora da origem, onde x menos h, aqui x menos h, y menos k, aqui que é o centro, e z menos l. A gente vai resolver da mesma forma e a gente vai obter a elipsoide deslocada do sistema. Bom, essa é a equação da esfera, acontece em situações onde o A é igual ao B e B é igual a C. Já que os termos são iguais, a gente repete cada um embaixo e depois a gente tira o mínimo e obtém um termo que a gente vai passar ele multiplicando e vai resultar nessa equação aqui, que é a equação de uma esfera, que esse daqui é o gráfico da equação. Boa noite, meu nome é Márcio e vamos falar sobre epizoloides. Bom, os epizoloides são superfícies quádricas tridimensionais que geralizam a forma de esfera, podendo apresentar diferentes comprimentos em seus eixos principais. Vamos abordar algumas propriedades geométricas. Bom, aqui podemos observar na interseção com os planos das coordenadas são elipses. Por exemplo, a interseção que podemos ter do plano X, que é menos A e A, e do plano Y, que é menos B e B. Bom, também podemos ver que a interseção do elipsoide com o plano X e o plano Z é um elipsoide também, que vem de menos A e menos C e C. Com essas informações de a interseção do elipsoide com o plano XZ também é um elipsoide do eixo X, que vem até o menos A, e o eixo Z vai de menos C até C. E a interseção do plano YZ também é um elipsoide, e no eixo Y vai de menos B até B, e no eixo Z vai de menos C até C. Então, se nós tivéssemos a consequência na origem, então as consequências da transação nos permitem substituir x por x menos x0 e y, como vou mostrar agora. Bom, com o elipsoide com centro em x0, y0 e z0, ficaria x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado sobre c ao quadrado, que seria igual a 1. Seria esse elipsoide. Seria menos 2 e 2, menos 2, 2, menos 4 e 4. Aqui podemos observar um exemplo de epizoloide dado pelas equações x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16 mais 4z ao quadrado sobre 4, que é igual a 1. Então, nesse epizoloide, aqui, nós temos ao quadrado igual 4b ao quadrado, que é igual a 16. Se o quadrado igual a 4, isso significa que o eixo x do epizoloide vai de menos 2 até 2. No eixo y, ele vai de menos 4 até 4. E no eixo z, ele vai de menos 2 até 2. Então, esse é o epizoloide. Bom, vamos analisar a interseção desse epizoloide.
Com os planos coordenados, se nós pensarmos aqui com o plano x e y, que o plano z seria igual a zero, então, tomando ali a equação do epsiloide e fazendo z igual a zero nessa equação, nós teríamos x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16, que seria igual a 1, que seria a equação de um epsiloide na interseção. Quando o epsiloide ele pode ser do plano x, y, é uma elipse que vai do eixo x, que vai de menos 2 até 2, e no eixo y vai de menos 4 até 4. A interseção x-z, que é o plano y, que é igual a zero, nós obtemos fazendo y igual a zero na equação do epsiloide. Então, nós teremos... A epsiloide, ela pode ser tanto no plano x e no plano y. E a elipse pode ser tanto no eixo x, que vai de menos 2 até 2, e no eixo y, que vai de menos 4 até 4. A interseção x e y, que é o plano y igual a zero, nós obtemos fazendo y igual a zero na equação do epsiloide. Então, nós teremos na equação do epsiloide, teremos x ao quadrado sobre 4 mais 0 ao quadrado sobre 16 mais z ao quadrado menos sobre 4, que seria igual a 1. Então, ficaria na equação x ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado sobre 4, que seria igual a 1. E aí, pessoal, meu nome é Andrews e eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre superfícies cilíndricas. Vai lá? Eu vou começar falando o que são superfícies cilíndricas. Eu vou, de forma bem básica, superfícies cilíndricas é outra forma de falar sobre a borda do cilindro. É aquilo que está juntando, que, assim, está em torno da forma geométrica que a gente está utilizando. Seja ela uma forma geométrica nomeada, seja um círculo, uma parábola, uma elipse, uma hipérbole, ou uma forma geométrica sem nome, uma forma qualquer, que a questão peça que a gente crie a superfície cilíndrica dela, seja ela uma forma fechada, seja ela uma forma aberta, porque nem todo cilindro é fechado. Nesse caso, se aplica a mesma coisa. Também se aplica o fato que ele pode ter um valor definido para, na terceira dimensão, um valor infinito, ou seja, ela pode não estar definida em alguns dos eixos. Eu vou explicar isso de forma melhor mais para frente. Bora começar sobre como a gente vai fazer isso, pelo básico. Como é que a gente vai formar uma superfície cilíndrica? Por enquanto aqui a gente vai começar sem a fórmula, a gente vai fazer isso aqui da forma bem básica. A superfície cilíndrica ela é formada a partir de 3 informações, que normalmente são dadas na questão, ou se não são dadas, você tem que interpretar a partir do que a questão está falando e descobrir a partir da fórmula da equação reduzida da forma que foi dada. Porque para gerar a superfície em si, não é necessário uma fórmula. É necessário só entender como é que funciona o espaço tridimensional e como é que funciona o gráfico. Você vai precisar da forma porque você tem que descobrir primeiro como é que a forma funciona para poder em si criar a superfície dessa forma. Então, bora lá. Você vai precisar, primeiramente, da curva diretriz, que é a forma que a gente vai estar utilizando. É uma figura curvada que vai definir a superfície do nosso cilindro. A gente vai precisar de um eixo, que é uma reta dada pela questão. E com esse eixo, com a curva diretriz, a gente vai gerar as retas geratrizes. Para ficar mais fácil de entender, bora começar por esse diretriz ou geratriz. Quando eu falo curva diretriz, eu quero falar da curva que vai direcionar. Ela vai dar a nossa direção, ela vai dizer como a gente vai ter que criar a superfície cilíndrica dela. Ela vai estar guiando a gente, entende? Como está no nome curva, a gente vai ter que adicionar as retas geratrizes nessa curva. A curva está direcionando a reta que vai gerar a nossa superfície cilíndrica. Por isso que o nome é geratriz. Ela gera a superfície. E para fazer isso é muito simples. Aqui a gente já tem uma reta geratriz que eu adicionei, só para você ver como é que ela vai ficar exatamente em contato com a curva diretriz, mas a gente aqui é só com uma. Que a gente vai ter que fazer isso aqui, ó.
a gente vai adicionar várias retas geratrizes, de forma que a gente vai começar a criar uma parede delas. Aqui tem poucas, como vocês podem ver, mas o certo é que ela fique igual tá nessa imagem aqui, ó. Ela vai ficar uma parede sólida. São várias e várias e várias retas geratrizes que estão contornando essa parábola, criando a superfície cilíndrica dessa parábola, que vocês podem ver também não é uma forma fechada, pode ser uma forma aberta. Porque quando a gente fala de superfície cilíndrica, a gente não está falando de um cilindro fechado, a gente está falando de um cilindro com qualquer formato, a gente está falando só da parede do cilindro. E já entrando nesse assunto da parábola, a gente tem um cilindro parabólico, um dos cilindros nomeados com fórmula já conhecida, que basicamente a fórmula é a equação reduzida da parábola, porque o que a gente tem que descobrir é a parábola para em si gerar a superfície cilíndrica dela. Nesse caso em específico, é a equação de um cilindro parabólico que se estende infinitamente no eixo z. Ou seja, ela vai ter um valor máximo definido para x, vai ter um valor máximo definido para y, mas ela pode ir para qualquer valor de z. Ela pode ir para menos infinito até infinito positivo em z, ou seja, menos 6 até mais 6. Ela não está definida em nada. Com isso, a gente também tem o cilindro elíptico, que a equação reduzida é a mesma equação reduzida do elipse. Nesse caso, também se estendendo infinitamente no eixo z, ou seja, positivo ou negativo, gerando um cilindro com o formato de uma elipse. O mesmo também acontece com a hipérbole. A equação reduzida é a mesma da hipérbole, como nos outros casos, se estendendo infinitamente no eixo z. Isso eu também quero deixar bem claro. Ela não pode só ser infinita no eixo z. Ela também pode ser infinita no eixo y e no eixo x. No caso que eu trouxe, ela vai ser infinita no eixo y. A gente vai ver isso agora. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Caso aqui uma questão. Faça o esboço do sólido dado pela equação abaixo. X² mais z² igual a 9. Como vocês podem ver, a gente não tem informação de y. Ou seja, a gente entende que, seja lá qual for o sólido que a gente tem aqui, ele não está no eixo y, ou seja, ele vai se estender nessa direção. E como não foi dada informação sobre isso, como não foi dada informação sobre isso, a gente pode dar qualquer valor para y. No caso, eu vou escolher que a gente vai dar o valor 6. Analisando a equação dada, pode-se entender que a equação é uma circunferência. A gente tem o valor de x ao quadrado, a gente tem o valor de z ao quadrado, e a gente tem um raio ao quadrado, que é 9. Ou seja, o que a gente está desenhando é um cilindro circular. Também tirando a informação, a gente tirando que o 9 é o raio ao quadrado, a gente tira que o raio é 3. Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então a gente vai ter a noção que ele vai até z3, z menos 3, x3, x menos 3. Formando assim esse círculo aqui no gráfico, que eu já desenhei. E com isso, a gente pode simplesmente repetir esse mesmo círculo num valor de y de escolha própria. No nosso caso, eu dei 6, então eu refiz esse mesmo círculo em y6. Vocês podem ver que eu fiz o tracejado aqui até 6. E desenhei outro círculo aqui em cima e juntei com retas geratrizes que são paralelas ao eixo que eu tenho aqui do lado, gerando assim o nosso cilindro circular. Lembra, eu coloquei aqui, o z é desconhecido, então o z eu coloquei como 6 por escolha própria, lembrando que poderia ter sido menos infinito ou infinito. É basicamente isso para o início de superfícies cilíndricas, e a gente vai desenvolver mais um pouco sobre isso com o nosso próximo amigo. É isso, pessoal. Obrigado e que continue o nosso trabalho. Boa noite, professora Jéssica, tudo certo? Quem está falando aqui hoje nessa parte do vídeo sou eu, Márcio Alexandre. Hoje vamos explorar as superfícies cilíndricas e suas propriedades e aplicações em diversas áreas, como arquitetura, engenharia mecânica e até no nosso dia a dia. Vamos entender como elas funcionam e onde as encontramos no cotidiano. Como a senhora pode ver, aqui é um cilindro, como aqui também é um cilindro, só que um é inclinado e o outro, o eixo ele está num ângulo de 90 graus, ele é ortogonal, né?
eu vou começar falando sobre uma das propriedades mais interessantes da superfície cilíndrica, é o comportamento das suas secções transversas, qual cortamos o cilindro em qualquer plano perpendicular ao seu eixo, obtemos um círculo. Essa é uma característica fundamental e que define a forma geométrica do cilindro. Já se cortarmos de forma oblíqua, a secção transversal se torna uma elipse. Isso a gente pode ver aqui. Eu separei essa imagem aqui. Aqui ela foi cortada horizontalmente, né, no transverso, e aqui, se você observar, forma um círculo, e aqui uma elipse. É outro tipo de corte, né? Essa outra secção. Desculpa, professora, que eu não sou muito bom apresentando, fico um pouco nervoso. Agora, vamos ver a diferença entre cilindros retos e inclinados, né? Que era o que eu estava mostrando aqui, certo? O cilindro reto tem como eixo alinhado perpendicular à sua base, a que faz com que todas as secções transversais sejam um círculo perfeito. Já o cilindro inclinado possui seu eixo em um ângulo em relação à base. Nesse caso, a secção transversal pode ser uma elipse, e geometricamente da superfície fica mais complexa. Se a senhora observar e a gente cortar aqui, vai formar uma elipse, né? Pode ser formada uma elipse, no caso. A superfície cilíndrica não está apenas nos livros geométricos. Elas estão presentes em várias áreas da engenharia e da arquitetura. Vamos dar uma olhada em algumas de suas aplicações mais comuns. Aí, professora, o que a gente pode falar é que, por exemplo, na arquitetura. Na arquitetura, os cilindros são frequentemente usados em edifícios, como torres de observação, túneis de ventilação, pois essa forma proporciona grande estabilidade e eficiência estrutural. Já na engenharia mecânica, que é a parte onde eu estou cursando engenharia mecânica, eu acredito que o meu grupo inteiro está cursando engenharia mecânica, entra na parte assim. Na engenharia mecânica, os cilindros são vitais. Em eixos, pistões, em componentes de motores, são quase sempre cilíndricos, aproveitando as propriedades geométricas dessa forma para suportar pressões e garantir movimentos eficazes. No cotidiano, a gente pode ver em garrafas, algumas garrafas de refrigerante, energético, em latas, estruturas internas como canos, tubulações. E esses são exemplos no dia a dia mais comuns. Também o cilindro de oxigênio em hospitais, nas camisas cilíndricas, né, de ferro, no giz de cera, né, eu usava-se muito no quadro negro, né, antigamente, e em pilhas, canecas, garrafões. A senhora pode ver até aqui, ó. Eu vou botar aqui balde, extintor de incêndio, latão de lixo, em velas, negócio de gás, aquele botijão de gás. E é isso, professor.